A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc e vou acompanhá-los nessa jornada de conhecimento da Palavra do Senhor. E estou aqui acompanhado do nosso professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, os irmãos que estão na nossa audiência, professores e alunos da nossa querida escola dominical. Que prazer, mais uma vez, estar aqui com todos vocês durante toda esta semana, né? Porque esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, como no caso de hoje, né? Segunda-feira, 13 de outubro do ano da graça de Deus de 2025, e este programa fica à sua disposição, né, no nosso canal do YouTube, durante toda a semana, para você poder ver, rever, ouvir outra vez, né, fazer suas ponderações, tirar suas conclusões, e no próximo domingo, aí sim, chega a conclusão deste programa, né, que é a nossa escola dominical, é o estudo da escola dominical. Este programa, né, que vai levar a efeito no próximo domingo, exatamente no próximo domingo, dia 19 de outubro. Então, o assunto é muito pertinente. Estaremos falando sobre o corpo, né, o corpo humano, suas consequências, a que ele é levado, como você pode, né, usá-lo na obra de Deus ou não. Tá vendo? O negócio é muito sério. Eu sei que muita coisa teremos a meditar, estudar e aprender, viu? Então fique muito atento, muito atenta a estas lições durante esse trimestre, onde estaremos estudando sobre a tricotomia humana, né? Então, o irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da igreja, em seguida já entrando direto na lição. Deus abençoe a todos. Com vocês, outra vez, irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos culto durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, aqui no templo. Nós temos a consagração às 8 horas da manhã com o círculo de oração. Também no canal da ADCI no YouTube, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, temos um momento de oração com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha, que tem sido uma bênção. Terças-feiras aqui no templo nós temos o nosso culto de ensino, culto de doutrina, sempre às 19h30, um momento de aprofundamento da palavra do Senhor. Às quintas-feiras, também aqui no templo da ADCI, às 19h30, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis. Então você que precisa de uma oração, vem estar conosco aqui, louvando e adorando esse Senhor maravilhoso. E aos domingos, a nossa amada Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã, também aqui no nosso templo. Nós temos o nosso culto vespertino, que se inicia às 17h45. Todos os domingos, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então você é nosso convidado mais do que especial para estar conosco aqui, louvando, adorando esse Senhor maravilhoso que tem operado milagres em nosso meio. Então venha conosco, esteja conosco e nos acompanhe também nas redes sociais. Acompanhe a DCI no YouTube, a DCI também no Instagram, o canal do pastor Mário Souza no Instagram, do pastor Elvis Rocha nas redes sociais. Nos acompanhe, a gente bota todos os nossos recados lá e venha congregar conosco, você vai ser muito bem recebido em nome de Jesus. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, que tem o título O Corpo e as Consequências do Pecado. Uma lição maravilhosa e preciosa. O texto áureo da lição de número 3 está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 19. E assim diz a palavra do Senhor: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A verdade prática da lição: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente.
A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 3, dos versículos 17 a 19, e também no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 7. E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 3,17. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer: Não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e ouvir espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Os objetivos da lição, aquilo que o professor tem que passar para o aluno no dia da aplicação da lição de número 3, são os seguintes. Primeiro, analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Segundo objetivo, explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E terceiro objetivo, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Comentário bíblico. Introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, de 6 a 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto dessa lição. Pastor Mário. Meus queridos e amados, irmãos, amigos, companheiros em Cristo, estamos diante de uma lição de uma profundidade teológica muito, muito grande. O que é o ser humano? De onde veio? O que está fazendo? E para onde vai? Da perfeição à imperfeição, da vida plena a uma vida ínfima, efêmera. Olhe aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando disse Deus assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Ele estava simplesmente formando o que havia de melhor. Era a coroa de toda a sua criação. Tudo o que ele fez, baseando-se na sua própria palavra, o Senhor Jesus, ele disse: haja isto, haja aquilo, e as coisas iam acontecendo. E assim foi dos dias 1º até o 5º. Chegando no 6º, ele não disse: haja o homem. Pelo contrário, ele falou: façamos o homem. Então o próprio Deus, com as próprias mãos, do pó da terra, ele formou o homem. E soprou nas suas narinas. Gênesis 2, 7.
e este homem tornou-se alma vivente. Meus irmãos e meus amigos, o homem era o auge da perfeição em tudo, em beleza, em intelectualidade, no que você possa imaginar. A sabedoria do homem não era essa sabedoria que hoje conhecemos, essa sabedoria acadêmica, escolarizada, onde se precisa de caneta, papel, lápis, blocos e agora computadores, escolas, primeiro, segundo, terceiro graus, etc. Não. A sabedoria do homem era intuitiva, era direta da parte de Deus, vinda do céu. Todos os nomes existentes da natureza foram dados, pronunciados por Adão, para que os senhores tenham uma ideia. Em seguida, da costela deste homem, Deus forma a mulher. Gênesis 2, dos versículos 21 até o 24. Casal lindo, perfeito, eles eram vestidos de glória. Esta é que é a verdade. A essa dispensação se deu o nome de inocência. Eles eram inocentes. Eles não conheciam o mal, não conheciam o pecado, não conheciam as trevas. Até que o diabo entra naquele jardim, por meio de uma serpente, fala com Eva, a engana, né? Esta leva a mensagem a Adão, também é enganado. E é aquilo que Paulo agora confirma e diz: por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, e por isto todos pecaram. Romanos 5,12. A partir daí, senhoras e senhores, o homem fica totalmente desligado do céu, destituído da glória de Deus, conforme Romanos 3,23. Todos pecaram, destituídos ficaram, destituídos estão da glória de Deus. Este homem que era o senhorzinho do universo, Deus com S maiúsculo, repetindo, Deus com S maiúsculo e o homem com S minúsculo. Porque Deus o colocou para dominar toda a natureza. Os peixes do mar, as aves do céu, os répteis, os quadrúpedes e etc. Mas agora, cometendo o homem o pecado, de senhor ele se torna escravo. Olha só que tristeza, olha que disparidade. Jesus falou estas palavras: aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. João 8,34. Foi o que aconteceu com Adão. De senhor passou a ser servo, escravo. E o diabo assumiu o lugar dele. O diabo hoje é que tem o comando dos sistemas do mundo. E ele, é claro, colocou toda a sua influência malévola, trazendo os prazeres, as sensações, as promiscuidades para este mundo. É ele que comanda. Tanto é que Paulo disse assim: o Deus deste século tem cegado a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. Então Paulo o chamou de Deus deste século. Mas você lendo o texto, você vai ver que é um Deus com D minúsculo. Aí volta aquilo que eu disse a priori. Na época de Adão, Deus era o Senhor com S maiúsculo e continua sendo. Abraão, Senhor com S minúsculo. E hoje, o nosso Deus verdadeiro continua sendo Deus com D maiúsculo e o diabo, ele é Deus com D minúsculo. E a respeito do próprio diabo, disse o Senhor Jesus, que ele é o príncipe deste mundo, que já está julgado, mas é o príncipe deste mundo. João 12:31. Veja, o príncipe está abaixo do rei. É por isso que o diabo tem esse domínio hoje em dia, neste mundo de prazeres. Tanto é que Paulo, sobre ele e seus asseclas, disse:
Não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 10 e 11. E Paulo manda que fiquemos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nesse mesmo texto de Efésios 6, de 10 em diante. O que prova que ele é o comandante desses anjos caídos. Chegou a lutar com Miguel e seus anjos e perdeu a batalha. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Então veja que hoje o domínio das trevas é muito grande neste mundo. E com o pecado entrando no mundo, veio a morte. Abel foi a primeira vítima e a partir daí a morte se generalizou, vindo aos homens por meio das guerras, das violências, das doenças e etc. E juntamente com tudo isto veio toda a sorte de promiscuidade. E o mundo então se prostituiu por inteiro em todas as áreas e sentidos, tornando-se este mundo então escravos não só do pecado, como do próprio Satanás. É aí que Deus promete da semente da mulher levantar um que viria para redimir essa raça humana, Jesus. Gênesis 3:15. Quando Jesus veio, na cruz ele morreu e a sua morte trouxe vida eterna para todos nós, a saber, aquele que se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Agora, mesmo com ele trazendo essa redenção e salvando a quem ele aceita, o pecado continua influenciando muito. E daí precisamos ter uma vida de integral consagração ao Senhor nosso Deus para vencermos os domínios do pecado e estarmos debaixo da guarda de Deus. Por aí vocês veem o quanto teremos que aprender, estudar e assim nos dedicar ao Senhor nosso Deus, santificando as nossas vidas para nos separar cada vez mais do pecado, do mundo, do mal e da própria carne. Vamos então, queridos, ao primeiro ponto da lição e os seus subpontos. Primeiro ponto da lição, da perfeição à morte, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, a certificação divina. Segundo subponto, pecado e dor. E terceiro subponto, velhice, autenticidade e gratidão. Então, primeiro ponto, da perfeição à morte. Primeiro subponto, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo, Eclesiastes 7, 29. A lei da perfeição fazer parte da natureza divina, Deuteronômio 18, 13, 2 Samuel 22, 31, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E eis que era tudo muito bom, Gênesis 1, 31. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura, na restauração de todas as coisas. Romanos 8, 18, 8, de 18 a 23, 1 Coríntios 2, 9, 13, 12 e 1ª Carta de João, capítulo 3, versículo 3. Segundo subponto, pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 25 e Jó 33, versículo 4. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, conforme se vê em Gênesis 3, de 7 a 19. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, à vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão, como nós vemos em Gênesis 3, versículos 17, 18, 22 e 24. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Gênesis 3, 19. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte.
Eclesiastes 12, de 1 a 7. Terceiro subponto, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e sua honra. Levítico 19, 32 e Jó 12, 12. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Eclesiastes 8, versículos 5, 6, 12 e 13. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Provérbios 20, 29, Pastor Mário. Meus queridos companheiros, esta lição veio exatamente para nos trazer bons e maravilhosos esclarecimentos. Uma vez o pecado instalado no mundo, precisamos saber administrar agora as nossas vidas a esta nova fase, não é? Fase nova que é antiga, na verdade, né? Mas que se não houvesse pecado, estaríamos longe e livres destas coisas. Observem que o título já está dizendo, o título geral aqui desse tópico, da perfeição à morte. Se não houvesse o pecado, a morte não existiria. Consequentemente, as doenças e o envelhecimento. A perfeição faria com que o corpo do homem se tornasse eterno. Se não houvesse pecado, Adão e Eva estariam vivos até o dia de hoje. Essa é que é a verdade. Veja que ainda dentro do primeiro século, não século de anos, né? Mas o século Kairós de Deus, que é o século antediluviano, veja que os homens chegavam com facilidade a viverem 900 anos, 800, 700 e etc. Isso é uma prova cabal de que, se o pecado não houvesse entrado, a vida humana não se deterioraria, não diminuiria, não se corromperia. Mas o pecado veio e corrompeu tudo isso. Qual é o primeiro subtópico? A certificação divina. Qual foi a certificação divina? Quando ele formou o homem, ele viu que tudo foi muito, muito bom. O seu certificado foi o melhor possível. Nossos primeiros pais era o que de mais belo existia. Imagine como seriam lindos tanto o nosso pai Adão quanto a nossa mãe Eva. Sabe por quê? Porque quem os fez foi o próprio Deus, o escultor por excelência, divino e maravilhoso. E ali estava aquele casal perfeito, vivendo em plena harmonia, comunhão com o céu, comunhão com Deus. E a coisa era tão linda e plena que, ao virar de todas as tardes, Deus descia dos céus à terra para conversar com o casal. Imaginem que ambiente! Deus presente naquele jardim. Eles vendo Deus os vendo e conversando e dialogando, enfim. Tinha algo melhor? De maneira nenhuma. Até que Adão peca, Eva peca. Qual foi a consequência desse pecado? A quebra da comunhão com Deus. Ligação terra e céu foi cortada totalmente. Nossos pais foram expulsos do jardim. Foram destituídos, exonerados, expulsos do jardim, porque pecaram. Romanos 3, 23. Ficou só nisto? Pelo contrário, muito mais.
muito mais. Aí vem agora Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Eis a consequência final. E é o que Deus diz a Adão, no capítulo 3, de 16 em diante. Porque ele pecou. Agora a terra seria maldita por causa dele. Produziria espinhos e etc. E ele agora passaria a sentir e sofrer dores. Trabalhar com o suor do próprio rosto e, por fim, voltar ao pó de onde saiu. E se ele não tivesse pecado, ao pó jamais tornaria. Mas pecou, obrigatoriamente agora teria que voltar ao pó. Até mesmo porque daí para frente seria dores, angústias, cansaço, sofrimento, deteriorização corporal, moral, intelectual, enfim. A morte não deixaria de ser uma espécie de descanso, de repouso para tanto sofrimento. Porém, se o homem morrer sem Deus, esses sofrimentos dobrarão numa eternidade de tormentos. Mas se aceitar a Jesus como Salvador, aí sim será um verdadeiro repouso, porque o seu corpo pousará na terra, mas o seu espírito volta a Deus e no paraíso fica em repouso até que surja a ressurreição no toque da trombeta e em corpos glorificados os seres humanos possam viver eternamente. Mas vejam, a perfeição um dia foi interrompida pela prática do pecado. E agora vem então o segundo subponto. Qual é, irmão Peter? Pecado e dor. Tá vendo? Entrando o pecado, a perfeição acabou, a comunhão acabou, o expulsar de Deus logo veio, eles foram retirados do jardim e a partir daí, senhores, sofrimentos, angústias, pesares, doenças, dores e, por fim, a morte. Está vendo as consequências do pecado? Não vale a pena pecar. Não vale a pena viver no pecado. A melhor coisa é nos livrar dele. De que forma, pastor Mário? Aceitando a Jesus Cristo como Salvador e por meio do seu sangue ter a nossa alma lavada e remida, isto é, resgatada, comprada, libertada. E aí voltamos a ter paz e comunhão com Deus. Romanos 5, 1. Mas, no sentido espiritual, as dores continuarão, até que um dia, através do arrebatamento da igreja, recebamos um corpo glorificado. A partir daí, nunca mais dor, lágrimas, morte, pranto e etc. Porque estaremos em um corpo glorificado e nunca mais morreremos, para sempre viveremos. Porque Paulo disse que isto que é corruptível, isto que é mortal, vai se revestir tanto da incorruptibilidade quanto da imortalidade. Então a morte que pairava sobre as nossas vidas, ela será tragada pela vitória da vida eterna. 1 Coríntios 15, de 51 a 54. O terceiro subponto. Velhice, autenticidade e gratidão. Velhice, autenticidade e gratidão. Por que esse subtópico? Porque, irmãos, com o pecado surgindo, progredindo e trazendo aos nossos corpos todo o processo de deteriorização, vem aquele pavor no ser humano de envelhecer. Porque já se sabe que, pela lógica natural, com o envelhecimento, o que é que vem? A morte. É claro que existem os acidentes da vida, onde muitos jovens partem cedo, por vários meios. O normal é o velho ir primeiro. Essa é a lógica. E o que é que o ser humano faz? Ele não quer envelhecer. Criou-se um trauma. Mas isto é
irreversível. Não tem jeito. Não tem jeito. A melhor coisa é o ser humano estar preparado para o envelhecimento. O rei Salomão, ele reservou alguns capítulos no livro de Eclesiastes que eu vou dizer para vocês aqui. Lendo Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 7, até o capítulo 12, versículo 8, ele nos ensina como envelhecer com sabedoria, com dignidade, sabe? Porque, na verdade, já que temos que envelhecer e, por fim, enfrentar a própria morte, que façamos isto em paz, de maneira sossegada, consciente, aproveitando bem o tempo que nos resta. Porque a vida ela é passageira, ela é efêmera, ela é inexorável para todo mundo. Eu refiro-me à morte. Vamos viver um determinado tempo, mas a morte chegará de maneira inexorável. No Eclesiastes 3, versículo 2, ele disse, Salomão, ao tempo de nascer, mas ao tempo de morrer. Quer queira, quer não, doa quem doer, ninguém fugirá disto. É longa esta fila, viu? E todos fazem e farão parte desta fila. Eu, você, do mais velho ao recém-nascido. Isso sem falar até com aqueles que já morrem, infelizmente, né? Até na vida intrauterina. A morte vem. Em que posição da fila estamos nós? Não sabemos. Mas a nossa hora chegará. Viu? E quando a nossa hora chegar, estamos prontos? Preparados para encarar este momento? Eis a questão. Porque ele vai chegar, meu irmão. Esse momento vai chegar, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E eu e você precisamos estar prontos. E olhe bem, aqueles que chegam a envelhecer, não imaginam eles e elas o tamanho desse privilégio. Sabe por quê? Há muita gente partindo para a eternidade, como diz no adágio popular, né? Na flor da idade, na flor da juventude. Olha quanta gente morrendo de desastres automobilísticos, né? Essas motocicletas por aí afora. Muita gente morrendo com 17, 18, 20, 25, 29 anos, né? Os desastres aumentaram muito, a tecnologia aumentou, mas também as consequências aumentaram. São desastres aéreos, terrestres, ferroviários, marítimos. Olha só, aumentaram muito. E nesta leva, saibam os senhores, a maioria é de média para nova idade, para baixa idade, sabe? Então veja que as coisas mudaram. Até a trajetória comum mudou, porque o normal é o mais velho sepultar o novo. Quando o mais novo sepulta o velho, isso é um acidente de percurso e, humanamente falando, não deveria acontecer. Mas quem é que tem o domínio das coisas? É o pecado que está reinante, que domina. Então, sendo criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, o conselho é: prepara-te para a morte. Esteja pronto. Ela virá. Quando? Não sabemos. Que horas? Também não sabemos. Mas ela virá com toda a certeza. E se você está envelhecendo, agradeça a Deus. Porque é mais um dia, é mais um mês, é mais um ano ou alguns anos que Deus está te dando. É uma dádiva de Deus. Aproveite isto. Aprenda a envelhecer com sabedoria. E use os sábios provérbios aqui de Eclesiastes, que estão no capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 6, os sábios provérbios que nos ensinam a viver na terra. Olha que coisa linda. Capítulo 8 até o 11, versículo 6. É sábios provérbios para nos ensinar a viver na terra.
E aprendendo esses provérbios e praticando-os, você terá um envelhecimento sábio, dos capítulos 11, dos versículos 7 até o versículo 8, né? E já do versículo 9 até o 14 do capítulo 12, aí já está falando que obedecer a Deus é a melhor coisa. Aí sim, faz sentido à vida. Leia Eclesiastes, principalmente dos capítulos 8 até o final, que você aprenderá muito a respeitar Deus, respeitar a vida, aproveitando-a de maneira sábia e com todo o temor a Deus, porque quando a morte chegar, não tem jeito. E você vai ter que prestar conta. É só ler 12, versículos 13 e 14, viu? O fim de tudo é: teme a Deus, obedece os seus mandamentos, porque de tudo terás que prestar conta. Ela está vindo aí, a morte. Mas se você tem Deus na vida, ela também está vindo aí. Quem? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo ponto, seus subpontos. Segundo ponto da lição, a responsabilidade humana, que se divide em 2 subpontos. Primeiro subponto, corpo e livre-arbítrio. Segundo subponto, a potencialização do sofrimento. Então, primeiro subponto, corpo e livre-arbítrio, e faremos a leitura direta dos 2 subpontos. Corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Gênesis 3, 22. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Gênesis 6, de 5 a 12 e Romanos 5, 12. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Gênesis 9, 6 e Tiago 3, 9. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Deuteronômio 30, 19 e 20. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis 4, versículo 7. Segundo subponto, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Lamentações 3:39, Romanos 1:24 e 1 Coríntios 6:18. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, do grego sarx, que significa natureza pecaminosa, Gálatas 5, de 19 a 21. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Gênesis 3, de 1 a 6, Tiago 4, de 1 a 4 e Apocalipse 12, versículo 9. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava em Gênesis 6, versículos de 1 a 5, Mateus 24, versículos 12 e versículo 37 e 2 Timóteo 3:13. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Provérbios 3:12, também Provérbios 4, de 10 a 15, 14, 27 e Efésios capítulo 6, versículo 4. Qualquer negligência com essas pessoas pode resultar em gravíssimas consequências. Pastor Mário. O título do segundo ponto. A responsabilidade humana. Observaram bem o título, queridos professores e alunos? A responsabilidade humana. Temos um compromisso com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa salvação. Temos um compromisso com Deus. A nossa responsabilidade é muito grande. E só depende de nós estarmos bem ou maus. Estarmos felizes em Deus ou infelizes fora dele. Você é responsável pelos teus atos. Saiba disto. Tenha consciência disto. Qual é o primeiro subtítulo?
Corpo e livre-arbítrio. Corpo e livre-arbítrio. O que quer dizer isto? Você tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser com o teu corpo. Não é sério isto? Não é uma responsabilidade muito grande? Eu quero vos lembrar o que Paulo disse escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Olha o que ele disse. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque o que o homem semear, é isto que ele ceifará. O que semeia na carne, da carne vai colher a corrupção. Essa corrupção aqui está se falando de condenação eterna. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha aí. Quem anda no Espírito de Deus, colherá uma vida eterna com Deus. O que é, irmãos, irmãs, amigos, amigas, o que estamos semeando? O que estamos fazendo do nosso corpo? Somos responsáveis por ele. Olha o conselho de Paulo ainda aos Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É como se ele estivesse dizendo, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo, olha agora, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação, ou transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Tá vendo? E você tem o livre-arbítrio para colocar esse teu corpo na presença de Deus, em um verdadeiro culto racional, oferecendo este corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não nos conformemos com este mundo. Conformar com o mundo é o mesmo que concordar com o seu sistema maligno. Não concorde com esse sistema, não aceite esse sistema, mas procure se transformar pela renovação do Espírito Santo na tua vida. Aí você passará a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, escrevendo a Tito 3,5, ele disse que não é pelas nossas obras de justiça que somos salvos, e sim pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Disse mais agora o Senhor Jesus que quem não nascer da água, a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Você está vendo como é sério? O que é que estamos escolhendo para o nosso corpo? Livre-arbítrio é isto. Eu posso escolher o céu ou o inferno, as trevas ou a luz. O profeta Moisés disse assim: tomo hoje céus e terra por testemunhas que tenho posto diante de vós dois caminhos, o da bênção e o da maldição, o da vida e o da morte. Aí ele dá um conselho: escolhais, pois, o da vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Tá vendo? O corpo é teu. E o livre-arbítrio também é teu. O que você vai escolher para o teu corpo? O que você quer dar para ele? O céu ou o inferno? O que você quer dar para ele? Deus ou o diabo? A luz ou as trevas? A santidade ou a profanação? A escolha é tua. E sabe qual é a consequência? Eis o que diz o segundo subponto. Qual é, irmão Peter? A potencialização do sofrimento. Tá vendo? Se esse corpo eu entregá-lo para o mal, para as maldades, para as práticas pecaminosas, o sofrimento vai ser potencializado.
Isto é, ele vai aumentar ao extremo. E veja como isso tem crescido em nossos dias, principalmente. A internet tem sido um veículo terrível para isto. As drogas, as prostituições generalizadas, toda sorte de práticas pecaminosas. Os nossos adolescentes estão vulneráveis a isto. Pais, atentos, estejam atentos, cuidados com os vossos filhos. Vossos filhos são herança do Senhor. Eles não foram gerados para a maldição. Eles não foram gerados para serem conduzidos ao inferno. Não permitam isto. Você gerou seus filhos para serem bênçãos de Deus e conduzi-los para o céu, é claro, para que eles tenham uma vida eterna de bênçãos, de paz e de comunhão eterna com Deus. Agora, quando estes corpos se dedicam ao pecado, esse sofrimento vai se multiplicar, vai se potencializar. E olha a advertência de Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, o amor de muitos esfriará. Agora, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24, 12 e 13. Veja que é uma luta reída, é uma guerra sem tréguas. É uma luta reída. A carne, ele opta pelo pecado. Mas os nossos espíritos que Deus colocou dentro de nós anseia uma vida eterna de bênçãos, de santificação e de comunhão com Deus. Vamos continuar vivendo no Espírito. Em Gálatas 5, de 19 a 21, Paulo nos mostra uma lista enorme de obras terríveis da carne, com prostituição, com lascívia, com impureza, com toda sorte de ciúmes, glutonarias, bebedice, toda sorte de promiscuidades. E a Bíblia diz, Paulo aqui nesse texto diz, que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Agora, aquele que tem no seu coração o fruto do Espírito plantado, e o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem tem este fruto, indubitavelmente, herdará a vida eterna. Gálatas 5, 22. Aqui ficam as advertências. Tomem cuidado. A tua responsabilidade, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade é muito grande com o nosso corpo. Estamos levando o nosso corpo para onde? Para quê? Cuidado. O salário do pecado é a morte. Aqueles que pecam ficam destituídos da glória de Deus. Cuidado. Então, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados santos, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Lembre-se de uma coisa. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E Pedro nos advertiu dizendo, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, isto é, em vosso corpo. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15, 16. E por fim, o apóstolo João diz assim, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e como ele é, o veremos. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. 1 João 3, 2 e 3. E Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8, Sermão do Monte. Que grande responsabilidade, né? Mas você tem a escolha a ser feita. O arbítrio, o livre-arbítrio, Deus te deu. Agora se lembre, viu? Lembre que se você levar o corpo para o mal, os sofrimentos serão potencializados.
dobrado, triplicado, mais que tudo isso. Vamos estar com Cristo em Deus, escondidos do pecado. Lembre-se de uma coisa: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Pense nisto, viu? Tome cuidado. Terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto da lição: do abatimento à glorificação. Se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, a realidade das enfermidades. Segundo subponto, enfado e canseira. E terceiro subponto, o corpo glorificado. Primeiro subponto, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo, por causas internas e externas. Estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Gênesis 3,19. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto, 2 Timóteo 4,20. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5,23. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal. Isaías 53,4, Mateus 4,23 e Hebreus 13, versículo 8. Mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Jó 1, 20 a 22 e também Jó, capítulo 19, versículo 25. Segundo subponto, enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Salmos 90, versículo 10. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Tiago 2,1 e Gálatas 6,10. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Tiago 1, de 9 a 11 e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Promover a comunhão entre todos é a missão fundamental da igreja. Atos 2, de 42 a 46. Terceiro subponto, o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo, Romanos 8, 23. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo seu eficaz poder. Filipenses 3, 20 e 21. O verbo transformar nesse texto é metaesquematizo no grego e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. 1 Coríntios 15, de 40 a 49 e Romanos 8, 29, Pastor Mário. Meus queridos companheiros, muito interessante nesta lição no final é o paradoxo existente nela, de maneira maravilhosa, né? O querido professor e alunos também, preste atenção nisto. Veja o primeiro ponto dessa lição, da perfeição para a morte. De cima para baixo. Olha agora o último, do abatimento para a glorificação, de baixo para cima. Tá vendo? O homem era perfeito, pecou, foi abatido e abatido até a morte. Mas agora, uma vez aceitando a Jesus como Salvador, esse corpo abatido sofrerá um processo de resgate, de redenção, de aperfeiçoamento, e ele será glorificado em breve, recebendo um corpo semelhante ao de Cristo glorificado quando ressuscitou. Até lá, o procedimento continua. O que diz, então, o primeiro subponto, irmão Peter? A realidade das enfermidades. Olha aí.
temos que viver esta realidade. A realidade do pecado cometido pelo homem, que gera o quê? Doenças, envelhecimento e, por fim, a morte. E disto aí, ninguém está a escape. Salomão, no seu livro, volta aqui a Eclesiastes, né? No capítulo 9, versículo 2 em diante, ele disse: tudo sucede a todos, tanto ao justo quanto ao injusto, tanto ao crente quanto ao incrédulo, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, tudo sucede a todos. Todos morreremos um dia. A diferença está no pós-morte. Para onde vai o justo e para onde vai o injusto. A diferença está aí. Mas aqui na terra, todos sofremos das mesmas situações de igual modo. Repetindo, tudo sucede a todos. Eclesiastes 9:2. Está vendo? Então, deste fato, não podemos nos livrar. É a realidade dura, nua e crua. Causa pecado. Então, os sofrimentos, as doenças, são consequências desta causa do pecado. Doenças degenerativas, doenças de toda sorte, doenças de toda ordem. Vocês podem ver, a maioria delas, o que é que os médicos dizem? Não tem cura, tem tratamento. É o que eles dizem. E não estão errados, não. Veja que há milênios, desde Adão para cá, as doenças existem e, na sua maioria, incuráveis. São tratáveis, mas não curáveis. A não ser que Deus o faça, é diferente. Ele é poderoso para curar radicalmente. Mas no lado humano, não. Mas mesmo Deus curando, tem um detalhe. A morte virá. Lembra de Lázaro? Você lembra da filha de Jairo? Vocês lembram do filho da viúva de Naim? Aquela Dorcas? O Eutico? Aquele menino que Elias ressuscitou? O outro que Eliseu ressuscitou? Todos eles voltaram a morrer. Está vendo? Repito, a morte é inexorável. É inevitável. Por causa do pecado. Agora, um dia essa morte também aniquilada será. E a partir daí, ninguém nunca mais morrerá. Ou estará no céu com Deus em delícias eternas, ou, infelizmente, estarão no inferno em tormentos eternos. Basta da decisão que você, meu irmão, e você, meu amigo, vai tomar. Tome cuidado. Agora, por enquanto, a realidade é esta. Viu? Doenças, dores e, por fim, a morte. Sendo que aquele que morreu em Cristo, em breve, desta morte se livrará. Qual é o segundo subponto? Enfado e canseira. Olha aí. Vem esse segundo estágio aqui. Tem gente, irmão, que consegue envelhecer com a qualidade de vida muito boa, dependendo de como ele levou a sua vida na juventude, tendo uma boa qualidade de vida, uma alimentação bem balanceada, direitinho, né? Fazendo seus treinamentos físicos, se cuidando, ele consegue envelhecer com qualidade de vida. Mas, mesmo que esteja com boa qualidade de vida, o cansaço e o enfado destes não nos livraremos. Salmo 90, verso 10 diz: os anos da vida de um homem é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, pela sua qualidade de vida, chegam aos 80. Agora, a partir daí, aí vão começar a chegar o quê? Cansaço, enfado, né? 80, 90, 95, 99, 100, né? E tem gente que chega aos 100 ainda com alguma situação boa. Que privilégio, que maravilha, né? Mas o cansaço está ali chegando. O enfado é forte.
E sabe o que é que diz o Salmo 90, verso 10, que me chama muita atenção? Termina assim, ó. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Todos nós alçaremos um voo para a eternidade. Agora, em que aeroporto aterrissaremos? Vou usar aqui a metáfora do aeroporto, né? E lá na eternidade, viu? Não é como aqui, não. Aqui tem muitos aeroportos num país. E no mundo, então, nem se fala, né? Na eternidade só tem 2, viu? O aeroporto do Paraíso e o do Hades. Para que aeroporto você está indo? Para que aeroporto eu, Mário Souza, estou indo? Quem aceita Jesus, voa para o paraíso. Quem não aceita Jesus como Salvador, infelizmente está voando para o Hades. Do paraíso, para o céu. Do Hades, para o lago de fogo. Está vendo? Não tem alternativa. Não tem um outro lugar, não tem um lugar de alternativa, não tem lugar de arrependimento para quem está no Hades. Não tem, viu? Se está no paraíso, vai para o céu. De lá para o céu. Se está no Hades, de lá para o inferno. Está vendo? Vamos voar. Isso, repito, é inexorável. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem consegue ficar velho, vai voar na velhice. Mas tem muita gente já voando na sua juventude, na sua fase áurea. O problema é aonde esse avião vai aterrissar do outro lado, hein? Eu estou usando aqui uma linguagem bem simples, né? Para que você entenda bem claro esta palavra, viu? Tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. Leia esse texto e reflita. Tome cuidado. A nossa responsabilidade é muito grande. E volto a fazer aquela pergunta que fiz no segundo ponto. O que é que estamos fazendo do nosso corpo? Temos o livre-arbítrio. Estamos preparando ele para o céu, para o paraíso, para esse lindo voo ao paraíso? Ou, infelizmente, estamos preparando o corpo para um terrível voo em direção ao Hades e depois o inferno? Pense nisto. Sabe, o envelhecimento está aí. Leia aqui Eclesiastes 12, de 1 a 7. Esse relato aqui é o envelhecimento. Os olhos que escurecem, os moedores aqui está se falando dos dentes, viu? Poucos e já não servindo muita coisa. A vida quebrando como um copo de ouro, né? À beira do poço, tá vendo? As pernas trôpegas. Olha aí, é o cansaço, é o enfado. Irmãos, e não pense que isso é triste, não, irmãos. Pelo contrário, é para que nos preparemos com toda alegria. Quando essa velhice chegar, diga, estou pronto. Estou pronta para a qualquer momento voar ao encontro de meu Deus. E você que ainda não aceitou, faça isto, para que, infelizmente, você não tenha que voar para um lugar de tristeza e de tormento. Porque todos nós voaremos, crianças, adolescentes, jovens ou velhos. Preparem-se. Preparem-se para a decolagem. Preparem-se para o voo. Terceiro subponto. O corpo glorificado. Que coisa linda agora, tá vendo? Esse corpo abatido, viu? Abatido pelas doenças, abatido pelo tempo. Sabe o que pode acontecer? Falamos de morte até agora, né? Mas pode acontecer algo sobrenatural. Está para acontecer a qualquer momento. O que é, pastor Mário? O toque da trombeta. Ah, meus irmãos. Paulo disse assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, de onde estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18. Que esperança, não é? Mas ele diz mais.
Eis que aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Olha aí que esperança. Mas todos seremos transformados num momento, num piscar de olhos, num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Pois a trombeta soará e nós seremos todos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, ele está se referindo agora ao corpo, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra, a escritura que diz: tragada foi a morte pela vitória. E que vitória é essa? A morte derrotada pela vida eterna. Está vendo, queridos? Aí sim, o nosso corpo abatido de doenças, de velhice, até da própria morte, agora ele será glorificado. Se tiver morto, ressuscitará em glória. Se tiver vivo, velhinho, ou seja, que idade tenha, será transformado. Em ambos os casos, em corpos glorificados, semelhantes ao de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que mensagem linda: nunca mais morreremos. Nunca mais sofreremos quaisquer tipo de dores, angústias, males, sofrimentos, lágrimas, pecado e dor. Nunca mais. Doenças, morte, choro, pranto, nunca mais. Estaremos para sempre com o Senhor. O encontro será nas nuvens e dali para o céu, para a glória celestial. Veja, por causa do pecado, a perfeição do homem foi abatida pela morte. Então o pecado deixou o homem abatido. Mas quando a trombeta tocar, este abatimento desaparecerá, o resgate chegará e voltaremos à perfeição. Voltaremos à glória por meio do arrebatamento. O nosso corpo será resgatado, será transformado. Romanos 8, 23. E Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção, o vosso resgate está próximo. Lucas 21, 28. E Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, para o dia do resgate, para o dia do arrebatamento. Efésios 4, 30. Que o Senhor nos abençoe. Seja firme, santo e fiel, e aguarde o toque da trombeta. Deus te abençoe. Vamos agora à conclusão da lição. Conclusão da lição de número 3. Apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Apocalipse 21, versículos 4 a 6 e Apocalipse 22, versículo 2. Pastor Mário. Se por meio do primeiro Adão a perfeição foi interrompida e nos veio o abatimento da morte, por meio do segundo Adão, o abatimento da morte foi e será convertida outra vez na perfeição da glorificação de nossos corpos. E com estes glorificados corpos, ingressaremos na eternidade e com Deus viveremos para todo sempre, para toda a eternidade. Permaneçam, meus filhos, firmes, santos e fiéis, até que ele volte para o teu corpo, transformá-lo, glorificá-lo e torná-lo outra vez em auge de perfeição. Lembre-se,
não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus, te rendemos graça por esta lição tão maravilhosa. Que tenhamos, ó Deus, de ti toda a conscientização da responsabilidade que precisamos ter sobre os nossos corpos, preparando-os para um culto vivo a ti, um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, tendo uma vida de profunda santidade, honestidade, pureza e sinceridade, para que assim tenhamos a condição, Senhor, de estarmos preparados quando a tua trombeta tocar. E aí, nossos velhos corpos, abatidos pela doença, pela velhice e até pela própria morte, sejam plenamente restaurados, glorificados e voltemos então ao auge da perfeição, como no início de todas as coisas. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde aos enfermos e também solução aos que estão em problemas. Todas estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês que estão espalhados por toda a face da terra e que amam e aguardam a vinda de Jesus e a glorificação de vossos corpos para sempre. Amém. Amém.